A escuridão era total, uma presença física que se colava à pele. O ar era pesado, úmido, carregado de um cheiro antigo de terra e tempo esquecido. Cada passo do grupo ecoava fracamente, engolido pela imensidão negra. As lanternas cortavam a escuridão, mas seus feixes pareciam frágeis. A caverna respirava, um pulmão de pedra e silêncio. Então sussurros começaram. Não vinham de lugar algum, mas pareciam nascer dentro da mente. Fragmentos de vozes, ecos de conversas perdidas, arrastavam-se pelas paredes. O grupo parou, olhos arregalados sob a luz trêmula. Todos ouviram. O som gelava a espinha. Era o lamento de almas presas, flutuando no ar imóvel. O silêncio seguinte era ainda mais assustador. O frio vinha de dentro, um arrepio que alertava para um perigo invisível. As sombras dançavam nas bordas da luz, movendo-se quando ninguém olhava. Cada formação rochosa parecia um monstro adormecido. Cada gota d'água soava como um passo se aproximando. O medo se tornou um companheiro constante. Eles tentaram racionalizar vento, acústica, mas nada trazia conforto. As vozes pareciam ter intenção, subindo e descendo em cadência, como se tentassem contar uma história terrível. A caverna era um repositório de dor, um santuário de tristeza. O grupo sentia que não explorava apenas rocha, mas invadia memórias. Ali, o passado nunca morria. Ele apenas esperava na escuridão. E agora, eles faziam parte desse silêncio. O feixe de luz de Léo encontrou algo no chão. Não era pedra, mas metal sujo. Ele limpou a lama, uma lanterna antiga, quebrada, descartada às pressas. Ao lado, um relógio parado às 2h14. O tempo congelado para alguém. Mariana iluminou outra área. Um cantil arranhado, uma mochila apodrecida. O tecido se desfez ao toque, revelando um caderno encharcado e uma foto quase queimada de uma mulher sorrindo. Um sorriso congelado, um fantasma de papel. Quem era ela? O que aconteceu ali? Cada objeto era um fragmento de uma história interrompida. Migalhas de outros exploradores, talvez nunca encontrados. O grupo sentiu um calafrio coletivo. Não eram os primeiros a ouvir os sussurros. Aqueles objetos eram avisos, lápides improvisadas. A caverna guardava segredos e as posses dos que se perderam. A expedição deixou de ser aventura. Tornou-se investigação sombria. Não mapeavam um lugar, mas seguiam os passos de fantasmas. Cada equipamento abandonado era prova de que a caverna era uma armadilha. O mistério se aprofundava a cada passo. A curiosidade cedeu lugar ao medo. O medo de que seus próprios objetos pudessem, um dia, ser encontrados ali, da mesma forma. E o silêncio parecia mais pesado. O grupo avançava em fila única, o silêncio quebrado apenas pelas botas na lama. Os sussurros voltaram, mais próximos, mais nítidos. De repente, uma voz se destacou. Rafael. Era suave, quase familiar. Rafael, o geólogo, parou, lanterna varrendo a escuridão. Vocês ouviram isso? Ele perguntou, voz trêmula. Os outros só ouviram murmúrios, não um nome. Alguém me chamou, insistiu Rafael, olhos fixos no escuro. O ar ficou denso, o grupo imóvel, esperando. Então, todos ouviram Rafael. A voz vinha de todos os lugares e de lugar nenhum. Era como se a caverna falasse. Rafael levou as mãos aos ouvidos, murmurando: Não, não pode ser. A voz era idêntica à de sua mãe, falecida. Ele começou a recuar, atraído pela escuridão. Rafael, espere! Gritou Mariana. Mas ele correu.
não fugindo da voz, mas indo ao seu encontro. Sua lanterna balançava, luz e sombra se alternando. Ele sumiu numa curva do túnel. O som de seus passos ecoou, depois silêncio absoluto. O grupo gritou seu nome, sem resposta. Apenas o eco de vozes desesperadas. Rafael se foi, engolido pela escuridão. A caverna havia chamado, e ele atendeu. O medo se transformou em pânico, e o vazio ficou ainda maior. Eles estavam mais sozinhos do que nunca. O pânico tomou conta do grupo. Perder Rafael quebrou o espírito de todos. Continuar parecia loucura, mas voltar era ainda mais assustador. Avançaram por um corredor estreito, paredes se fechando. Mariana parou, apontou a lanterna. A rocha tinha formas, rostos, dezenas deles, emergindo da pedra, expressões de agonia, bocas abertas em gritos silenciosos. Não eram esculturas, mas pareciam orgânicos, como se pessoas tivessem sido engolidas pela rocha. Cada rosto era único: homens, mulheres, jovens, velhos. Uma galeria de almas aprisionadas. Léo tocou um rosto. A pedra era fria, mas parecia um túmulo. A visão era hipnótica e repulsiva. Quem eram essas pessoas? Seriam os donos dos objetos? A caverna não só matava, mas colecionava. Guardava corpos e expressões de horror. Uma biblioteca de medo gravada em pedra. O grupo se afastou, mas os rostos estavam por toda parte. Andavam por um corredor de almas condenadas. A luz das lanternas fazia as feições parecerem vivas. Por um instante, os olhos de pedra pareciam segui-los. A caverna era um organismo vivo, e aquelas paredes, sua pele marcada. Eles sentiam o peso de todos que vieram antes. A conexão ficou clara. Os sussurros, as vozes, eram os rostos na parede. Não eram ecos normais, mas memórias, últimos pensamentos das almas presas. A caverna era um gravador, registrando imagem e essência. Os sons eram fragmentos de vidas passadas, presas em repetição. Não tentavam se comunicar, apenas reviviam o fim. Mariana entendeu. As vozes eram do passado, um limbo de pedra e escuridão. As almas não assombravam a caverna. Elas eram a caverna. Sua dor era a umidade nas paredes, seu desespero o frio nos ossos. A voz que chamou Rafael era uma memória, usada como isca. A caverna se alimentava de emoções, de memórias. Rafael correu para uma parte de si mesmo, refletida pela caverna. E ao abraçar a ilusão, tornou-se parte dela. Mais um rosto na parede, mais um eco no silêncio. O grupo entendeu. A caverna era um predador de consciências. Não matava o corpo, absorvia a alma. Lanternas, relógios, fotos, restos de vidas apagadas. Eles eram provas de que alguém existiu antes de virar sussurro, e agora eles também estavam à beira desse destino. O corredor dos rostos terminou numa câmara vasta, onde as lanternas não alcançavam o teto. O chão era uma borda lisa de rocha, à beira de um abismo. Eles apontaram as luzes para baixo, apenas escuridão. Não havia fundo, só um vazio absoluto. O ar que subia era nada, ausência de tudo. Ficar na beira era como olhar para o fim do universo. A mente era atraída para baixo, pela promessa de aniquilação. Léo jogou uma pedra, nenhum som, nenhum eco. A pedra desapareceu, como se nunca tivesse existido. O abismo era um rasgo na realidade, um portal para outro lugar. O grupo recuou, corações disparados. A presença do abismo era esmagadora, uma força silenciosa. Se ficassem ali, a vontade de pular seria irresistível. O abismo era o destino final das almas capturadas.
o lugar onde os ecos eram despejados. Algo mudou no centro do abismo. Uma luz fraca começou a pulsar. Ela cresceu, subindo até revelar uma silhueta feita de luz e sombra. Uma figura humanoide, distorcida, sem rosto, flutuava sobre o abismo, presença avassaladora. Não emitia som, mas um ruído branco enchia suas mentes. Olhar para ela era doloroso, impossível de compreender. Era uma contradição viva, feita de presença e ausência. O medo agora era cósmico, diante de algo que não pertencia ao universo deles. A figura apenas observava, invadindo suas mentes. Memórias que não eram suas surgiam, estrelas morrendo, cidades de poeira. A criatura era antiga, mais velha que a pedra. Eles estavam paralisados. Era o guardião, o centro da consciência da caverna. Não era boa nem má, apenas uma força da natureza. Eles haviam invadido seu santuário e agora estavam sendo julgados. A estática mental cessou, substituída por uma única voz. Não era mais gentil, mas fria, falando em conceitos. A mensagem era devastadora. Aquele lugar não era só uma caverna, mas uma fronteira. Um órgão sensorial do universo sintonizado com vida e morte. A voz mostrou imagens. Eles entrando, a escuridão os envolvendo. Mostrou seus corpos caídos na entrada, imóveis. Eles não sobreviveram à descida inicial. Mortos desde o início. O que pensavam ser exploração era a jornada de suas almas. A revelação caiu como uma montanha. Negação foi a primeira reação, mas a voz insistia. Cada passo era um afastamento do mundo dos vivos. Os objetos encontrados eram ecos de outras almas. Rafael não foi levado, apenas aceitou a verdade antes. Eles não eram exploradores, mas novos fantasmas. Toda a jornada era um ritual de passagem. A caverna os preparava para sua nova existência. Estavam sendo despidos de sua humanidade, tornando-se ecos. O horror não era morrer ali, mas já estar morto. Eles eram fragmentos de consciência, prestes a se fundir ao lugar. O silêncio era o destino, e não havia mais volta. A figura de luz e sombra pulsou suavemente. A voz falou uma última vez. Vocês já estão aqui. A caverna não era um portal, mas o próprio destino. Um lugar entre vida e esquecimento. O grupo se olhou. Seus rostos já não pareciam sólidos. Tornavam-se parte do lugar. A compreensão trouxe calma terrível. Não havia mais para onde correr ou temer. Eles eram as novas relíquias, os novos sussurros. A voz ecoou. Vocês já estão aqui. O abismo era o futuro deles, a dissolução final. Antes disso, ecoariam juntando-se ao coro dos perdidos. A luz da entidade se apagou. A escuridão subiu como maré. O frio era a ausência de ser. Suas consciências se fragmentaram, memórias virando pontos de luz. O último pensamento de Mariana foi sobre o sorriso da mulher na foto. Não era felicidade, mas resignação. O sorriso de quem já estava no além, esperando companhia.